A seletividade alimentar, ela costuma iniciar ali por volta de 2 anos de vida, até um pouco antes, que as crianças têm adiantado alguns marcos do desenvolvimento, e está relacionado com a fase anal, que é a fase que a criança começa a controlar o esfíncter. Então ela começa a querer impor as vontades dela, né? Ela começa ao seu processo de individualização e de se colocar no mundo, e aí ter vontades. E também ter vontade de escolher os alimentos. Então a seletividade, ela costuma começar com uma vontade de escolher os alimentos, mas para que isso aconteça, né, essa escolha aconteça sem evoluir para uma seletividade severa, é muito importante ter vários tipos de legumes, verduras, frutas, e estimular que a criança escolha, mas que tenha legumes e verduras. Mas o principal disso tudo é a família dar exemplo, né? Porque a criança, ela segue o exemplo, ela segue o que ela vê os adultos, cuidadores, principalmente o pai e a mãe fazendo. Então, para isso, é extremamente importante que as crianças vejam seus pais comendo legumes, verduras, frutas, se alimentando de forma adequada e saudável, porque não adianta eu falar para a criança fazer se eu não faço, se eu não sou exemplo. Por isso que eu bato muito na tecla e falo muito que para ter uma criança saudável, eu preciso ter uma família saudável. Então, precisamos melhorar os hábitos da família inteira, desde a introdução alimentar da criança, de preferência, na verdade, até antes da criança nascer, preocupados com uma gestação saudável, com preparar para gestar, para que quando a criança chegue nesse período de seletividade, a família seja um exemplo de uma alimentação adequada, saudável, para que ela continue nesse processo de uma alimentação adequada e saudável. Além do exemplo, é muito importante que durante a introdução alimentar, a criança tenha contato com o alimento, contato com as texturas, diferentes texturas, porque normalmente essas questões de textura também podem ser um gatilho para a seletividade.